vida, por quê? Porque o que eu tenho, me larga. Prestam-se mal. Não vais me combanar. Tentas me diminuir sem saber que eu sou tua para. Eu não concordo muito com o Big Brother. Olá, você está a ver o programa Segurança Pública e seja bem-vindo a mais esta edição. Hoje são nossos convidados o subinspetor Adilson Santos. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite. O doutor Heráclito de Carvalho, jurista, doutor que já não é um convidado caloiro, pois não? Sim. Boa noite, bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, obrigado. E o nosso habitual convidado, o doutor Pedro de Castro Maria. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Xenave. Obrigado. Televisão, círculos de amigos, internet e ambiente familiar são elementos que constituem a educação informal. Vários setores da sociedade manifestaram ao Segurança Pública a sua preocupação em relação aos conteúdos que os filhos estão a ver e ouvir nos meios de comunicação social. O Big Brother Angola foi um dos mais criticados. Veja a reportagem. Neste momento, penso que pelo peso dos órgãos de informação, é preciso também que eles tenham um bocado de atenção àquilo que vão transmitir. Numa forma de ajudar não só as escolas, como os pais, os encarregados de educação. Primeiro, o meu filho mais velho que eu tenho em casa, de 7 anos, ele foi para mim, dirigiu-se para mim e disse assim: pai, as pessoas que estão a fazer parte do Big Brother não sabem falar português. A verdade, tu falas e contradizes com a tua verdade, ou com a verdade. Tu não me valorizas, em momento algum tu me valorizas. Aliás, tentas me diminuir sem saber que eu sou tua para. Tu és um insensível, tu me vês a chorar, não sei o que, tens anabilidade. O que se passa é que hoje os adolescentes querem imitar tudo que vem e só fazem aquilo que vem. Por isso, estamos a viver de imitação. Segunda-feira, 13 de julho de 2015. Instituto Médio e Industrial de Luanda. Aqui, a direção de escola reúne com os professores para avaliarem o comportamento que os alunos adquirem fora da instituição. Na mesa, vários fatores foram tidos em conta, entre os quais o papel dos pais. Hoje, os pais não estão a supervisionar os seus filhos. A maior parte dos pais quase que deixam os filhos à deriva. E nós temos esse problema, é um problema muito sério. Nós, escola, podemos estar aqui a lutar, mas se a casa ou a família não trabalhar, nós teremos, se calhar, uma sociedade pior do que a que está agora. E o papel dos meios de comunicação social. Não é só a família, não é? Falou da educação formal e informal andarem de mãos dadas. Mas o que nós estamos em casa a ver televisão, a família à noite, há uma publicidade que passa com a intenção, quer dizer, a persuadir o lado sexual. Em minha casa Big Brother não veio. Não foi preciso
eu dizer aos meus filhos para não verem Big Brother. Porque eles sabem diferenciar o mal do bem. Eles sabem. A culpa foi minha. Não se colhe nada de bom daquele programa, não se colhe nada. E infelizmente os nossos filhos adotam esse tipo de comportamento. Expressam-se mal. Não vais me ordenar em nada, porque eu vou fazer as coisas certas quando eu sabe que está certo. Não vais me combanar. O assunto levou-nos a ouvir a opinião dos estudantes da instituição. Muitos deles também tocaram no fenômeno Big Brother Angola. My baby, sei que todos te dizem que mereces ter alguém que tu amas e que te ame também. Não ajuda, até porque os participantes não são pessoas a 100% consideradas um exemplo. Comigo! Deixa meu pai estar comigo! Eu não tenho medo de ti! A mim você vai me falar! E pronto, eu não concordo muito com o Big Brother. Onde está o problema? Porque temos que analisar que a elaboração ou a criação destes programas, como o Big Brother, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é de nós podermos ver jovens a emergir na televisão e que estes jovens podem transmitir valores. No meu ponto de vista, o lado negativo é a forma como selecionam estas pessoas e que às vezes não têm a qualidade necessária para participarem nesses programas e então passarem uma imagem negativa para os nossos filhos, para a sociedade. Nas redes sociais, o ex-diretor da organização do reality show angolano divulgou o seu ponto de vista em relação à segunda edição do programa. Em alguns parágrafos, Jorge Antunes diz o seguinte: pensei que fosse antiético, estaria a violar algumas regras de confidencialidade e ia cuspir no prato em que comi. Mas não. Hoje apetece-me falar sobre o Big Brother Angola e vou fazê-lo. Esta opinião veicula apenas a minha pessoa, enquanto profissional e enquanto acadêmico, e começava por dizer: isto que está no ar não é o meu Big Brother. E este me veio dizer: estás a me tentar porque... Abafa o caso, strip, abafa, tira a calça. Quando no ano passado aceitei ser o Series Director, foi com uma ideia fixa e que a todo custo tentaria implementar: fazer um Big Brother angolano, nosso, em que os cotas e os candengas se revissem, onde as tias e mães teriam orgulho de ver e estariam coladas à TV para ver os filhos e netos a disputarem $100 mil. A cada tarefa conquistávamos, a cada jogo do Soba, do Camba, a cada boda na discoteca Capuçoca, a cada churrascada na Baía Azul ou Casa Mussulo, era uma vitória. Sim, esse foi o meu Big Brother. Isto que está no ar, não. Muitos esperam que agora eu apresente culpados, mas não o vou fazer. Não o posso, mas se estivesse aí, o primeiro jogo não seria verdade ou consequência. É complicado. Eliminar candidatos todas as semanas é também regra do Big Brother. Na internet, muitos são aqueles que também querem ver o programa no paredão. Ou melhor, veja o que diz esta caricatura. Não. Eu leio para que todos percebam. Alô?
é do Big Brother? Por favor, qual o telefone para eliminar o programa? Bem, é o que circula na internet. 14 de julho de 2015, terça-feira, organização do Big Brother Angola. Depois da conferência de imprensa, o representante da MultiChoice falou em exclusivo ao Segurança Pública. Critérios de seleção dos candidatos. As pessoas são mesmo selecionadas naquilo que eles poderão fazer em termos de entretenimento dentro da casa. Eles vão sobrevivendo às votações e às nomeações semana após semana, com base na sua capacidade de manter o seu interesse tanto dentro da casa como o interesse do público em geral. Eles não servem como embaixadores do povo angolano. Público-alvo. Em primeira instância, deixa de estar bem claro que o Big Brother é um programa para maiores de 18 anos. E todas as pessoas que participam no Big Brother são pessoas que são maiores de 21 anos. O que quer dizer que também temos então a opção do controle parental. As pessoas não são propriamente exigidas a ver o Big Brother. Aquelas pessoas que estão a acompanhar, obviamente, são pessoas que querem acompanhar o programa. Existem regras a nível do Big Brother, mas consideramos que é um programa para adultos e, como tal, obviamente temos jovens dentro da casa maiores de 21 anos que poderão ter alguns comportamentos de pessoas adultas, o que nós achamos muito normal dentro da casa. Fica quieto, porque vamos ser bruta. Vamos arranjar confusão até eu não aceitar que você fale comigo. Quer ver? E tu és um zinhozinho. Sabe o que é que significa um zinhozinho? Nada. Yeah. Não sou nada para ti, sou para minha mãe. O pai, a família, a sociedade, mas realmente os órgãos de informação, a mídia tem um peso muito grande. Invade, então eu gostaria muito que nos ajudassem nessa luta diária que é educar, formar e que seja uma sociedade de valores, de respeito, de dignidade para todos os jovens e para nós todos. Fenómenos que vão acontecendo na sociedade angolana e que trazemos à mesa do Segurança Pública para a devida análise dos nossos convidados, e começo com o doutor Pedro de Castro Maria. Doutor, são os meios de comunicação tão importantes assim no processo de formação do indivíduo? Fundamentalíssimo. Em qualquer sociedade moderna, os meios de comunicação social desempenham um papel fundamental na socialização das novas gerações. E se os meios de comunicação social não selecionarem como conteúdos para transmitirem para as suas audiências, e onde grande parte das audiências são exatamente as novas gerações, me refiro às crianças e jovens, em vez de se atingir aquilo que se pretende, que é o entretenimento sadio, a informação, mas uma informação que leve também o indivíduo à reflexão, à educação, os meios de comunicação social, como advertem determinados sociólogos, poderão, em vez de desempenhar essa pretendida função socializadora, visando transmitir valores, visando contribuir positivamente para a educação e para a cultura que se pretende para uma sociedade harmoniosa, vão desempenhar, dizia, como certos sociólogos defendem, uma função narcotizante. Ou seja, vão passar até não diria uma função, uma disfunção narcotizante. Em vez de se atingir o que se pretende, vai se atingir o contrário e vai funcionar como uma droga nociva para o organismo que é a sociedade.
Exatamente, mas para o caso do programa Big Brother, que foi muito comentado pelos nossos entrevistados, mas que também a organização se pronunciou dizendo que o programa é direcionado e tem um público-alvo, público este que são pessoas adultas. Não terá aqui também os pais uma certa responsabilidade no controlo dos próprios filhos em relação ao acesso ao programa? Os pais têm, de facto, essa responsabilidade. A responsabilidade dos pais no controle dos seus filhos não é substituível, mas o controle absoluto dos filhos por parte dos pais não é possível. Os pais vão transmitindo valores desde a mais tenra idade dos seus filhos, para que a dada altura os filhos possam gerir por eles mesmos alguns momentos da sua vida. Os pais têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro para sustentar as famílias. Nenhum pai consegue controlar 24 horas por dia o seu filho. Mas ainda mais que os filhos ficam mais tempo em casa. E esse programa Big Brother passa 24 horas por dia, ou seja, todo dia. Logo, haverão aquelas horas que os pais não estarão em casa para gerir, inclusive, os comandos dos televisores. Mas também deixa-se aqui a recomendação de que existe o parental control, não é? Em que os pais podem bloquear de alguma forma o acesso do programa às crianças. De facto, eu tomei conhecimento também, felizmente, a partir mesmo das redes sociais, de muitos pais que vinham manifestando essa preocupação e já muitos começaram a fazer isso. Outros não sabem que podem fazer isso. Fica aqui até inclusive o alerta que podem fazê-lo, porque os conteúdos que a televisão veicula atraem muito as crianças. E as crianças, os jovens, os adolescentes têm uma atração especial por aquilo que é desviante, o que é natural na sua idade. Eles querem ver tudo, querem experimentar tudo. Não podemos ter um programa de televisão, mas tem de haver responsabilidade também das pessoas que veiculam essas matérias, de contribuir mais positivamente para o quadro de valores que se quer construir em Angola. Nós estamos num país em que... Não é o caso do Big Brother? Não é o caso, caro Chinave. Nós estamos num contexto em que temos estado a discutir permanentemente a questão da desestruturação das famílias, temos estado a discutir permanentemente a questão da perda de valores morais e cívicos. Quando surge um programa como este, quer dizer, vem desvirtuar tudo o que temos estado a dizer. Apelo ao sexo fácil, rápido, imediato, apelo ao consumo de álcool. Nós estamos hoje com o problema da língua portuguesa nas escolas, mas também da forma como nos comunicamos nas instituições, nas ruas. Estamos a reclamar de pessoas que escrevem muito mal, temos também hoje estado a constatar isso nas redes sociais, abreviaturas daqui e dali abusivamente. E no Big Brother estão pessoas que estão a maltratar completamente a língua portuguesa. Efetivamente é isso que nós queremos? Não. Agora, o programa foi concebido para adultos, como defendeu o representante da MultiChoice. Então os adultos podem se comportar de qualquer maneira. E o que é que vão transmitir às crianças? Mas são os adultos exatamente que são referências das crianças, não é verdade? Exatamente. E um jovem de 21 anos não tem ainda a sua personalidade, e porque até o processo de formação da personalidade vai até que a pessoa morre. Então, qualquer oportunidade da vida, embora na fase adulta a pessoa tem mais ou menos estabelecido o caminho que vai seguir, mas continua-se a receber influências. Exato. E essas influências vão ser negativas porque os adultos vão contaminar isso às crianças, aos jovens. Mas, doutor, desculpe, para além deste fenómeno Big Brother, os nossos entrevistados também manifestaram a preocupação em relação a algumas publicidades que passam nos meios de comunicação, neste caso de concreto à televisão. Uma publicidade em que estamos a fazer a publicidade, passo o termo, de uma bebida, mas que às vezes é necessário passar um conteúdo sexual. Qual é a sua opinião? Com razão. Os telespectadores que o fizeram, os entrevistados do nosso programa que o fizeram, estão preocupados com tudo isso. Será que para me interessar por um determinado refrigerante, há casos que são publicidades ligadas simplesmente a refrigerantes? É preciso exibir a nudez de uma mulher para que eu tenha interesse em consumir um refrigerante?
A sociedade de consumo realmente tem tido no corpo da mulher um espetáculo a ser banalizado, a ser apreciado, para incentivar as pessoas ao consumo desenfreado de uma série de coisas. Eu penso que não precisamos disso. Não precisamos. São até bens de consumo que as pessoas precisam de facto, e podíamos encontrar outras formas de publicidade, de marketing, que não levasse para esse lado da vulgarização da imagem feminina, do corpo humano, daquelas partes que são tidas como íntimas e até mesmo com uma certa sacralidade. Nós precisamos continuar a manter determinadas coisas que são do domínio privado e coisas que são do domínio público, para podermos continuar a viver numa sociedade com regras, com moralidade, com princípios, no sentido de que a nossa vida possa ser uma vida que vale a pena. Exato. Porque senão, depois não sabemos para onde caminhamos, uma sociedade sem regras, sem princípios, sem moralidade. Tudo o resto que nós quisermos construir socialmente, quer no domínio político, cultural, econômico, se não houver uma ética, uma moral, depois se esbarra. Exato. E perde só de um edifício sólido que se pretenda construir. Não perca mais uma operação da Brigada Especial de Trânsito na Estrada Nacional número 230. O Segurança Pública foi à província do Kwanza Norte. É para ver ainda nesta edição. Encontramos uma viatura, não é? Estacionada, sem que para tal usasse os mecanismos de segurança. Estamos a falar do sinal de pré-sinalização. Esta viatura encontra-se numa subida de forte inclinação, e o automobilista parou a viatura, ou estacionou a viatura, mesmo ela variada, sem que para tal usasse todos os mecanismos de sinalização. Sou militar, trabalhador familiar, assim pretendo chegar no banco. Está bem, pode abrir a tua pasta. Um cidadão acusa o próprio amigo de ter cometido abuso de confiança. O acusado desapareceu com a viatura do amigo por 5 dias. Por isso, a ida à polícia foi a solução. Veja a reportagem. Domingos Santos Chisingue tem 33 anos de idade. Chefe de família, disse-nos que está a ser vítima do próprio amigo. Só mais tarde, quando eram por volta das 18 horas, este mesmo moço que esteve com ele na hospedaria disse que conseguiu ligar para uma moça que vive no Cacenda. Ele disse que eles estavam na praia. Estavam na praia e que ele passou a noite lá no Cacenda. E até nós estávamos com planos de ir para lá, mas a moça nos informou que não adianta porque ele já não está aqui, já saiu. Saiu com outros moços que ela também não conhecia. Passou-se o sábado, veio o domingo, às 8 horas ele manda uma mensagem. Ela ameaçar, se ele não trazer a viatura, eu vou informar a polícia. Ele sentiu-se preocupado, ligou para mim a dizer lá, não se preocupa, não me queixa na polícia, eu estou a vir, o teu carro está bom, vou só lavar e vou abastecer que eu venho ali, não aconteceu nada, tá bom. Esperei o domingo todo, também não veio. Foi dali que conversei com os meus amigos, eles aconselharam a ir à polícia. Aconselharam a ir à polícia porque isso já estava a passar por um abuso. Domingos disse-nos que foi ele mesmo que deu a chave do seu veículo ao amigo. E tudo aconteceu quando o mesmo encontrava-se nesta hospedaria. Sexta-feira, 3 de julho de 2015. Nesse dia, Domingos Chisingue recebeu uma mensagem do seu amigo com o seguinte conteúdo. Bom dia, por favor, irmão. Liga agora, vou preso.
E como se tratava de um amigo, Domingos Tshisingi disse-nos também que não cruzou os braços e veio exatamente neste local onde se encontrava o amigo. Com ele, 15 mil kwanzas que o emprestou para pagar as contas que tinha aqui na hospedaria. E dali ele tentou ligar para uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que pudesse lhe ajudar para emprestar esse valor, porque eu precisava da devolução urgente desse valor, porque eu também pedi emprestado a alguém, que era só simplesmente para lhe socorrer naquela manhã. E foi dali que ele começou a me enrolar. E depois ele mesmo assim ainda me colocou uma terceira chance, a dizer que ligou para um amigo que era para nós esperarmos naquele local, que já lá nas proximidades da casa dele. Postos lá, foi dali onde lhe surge a ideia de me pedir a chave da minha viatura e disse-me que havia de ter com um vizinho ao lado da casa dele, que não havia de demorar, ele até pediu-me 5 minutos. Eu disse que tá bom, está aqui a chave. E ele saiu com a moça que estavam juntos aqui na hospedaria. E dali até hoje nunca mais teve contato com ele. Sexta-feira, 3 de julho, sábado, 4 de julho, domingo, 5 de julho e segunda-feira, 6 de julho. É complicado. Domingos diz que não teve contacto físico com um amigo, mas tentou comunicar-se com ele ao telefone. De manhã, na segunda-feira, ligou para mim novamente. Ele disse que tinha um problema, que não conseguiu vir, mas que hoje, sem falta, ele vem conversar comigo e me pediu mais favor para não ir à polícia. Ao meio-dia de segunda-feira, o desejo de Domingos em ter o carro de volta não se concretizou. O que o levou a tomar a decisão de registrar uma queixa numa das unidades da polícia do município onde vive. A polícia informou-me que, caso ele apareça, em as condições, independentemente das condições do carro, se o carro esteja bom ou mau, aconselhou-me que se eu quiser dar sequência ao processo, porque eles dizem que isso já é abuso de confiança. Seguimos para a casa do acusado. No quintal saíram estes jovens, mas não são familiares, são apenas vizinhos. Sim, inclino aqui de casa, aqui também onde eu trabalho, sim. E o que é que se passa? Há quanto tempo é que não o vê? Já não o vimos há 4 a 5 dias. Neste momento também ninguém da casa deles está aqui? Não, ninguém de casa está. 2 dias depois, o lesado avisa-nos que o seu amigo apareceu com a viatura. Entre os dois, parece não haver graves problemas. Estas fotos mostram em que estado voltou a viatura. A reparação dos danos custou 75 mil kwanzas. Até porque eu não contava que o carro viesse do jeito, né? Eu digo assim, não foram grandes danos, né? Mas, eu me preocupava, eu pensava que o carro viria até num reboque, viria numa forma de uma bola, e que já não devia haver o carro, porque hoje em dia as condições da maneira que estão, está difícil adquirir um bem, tá a ver? O custo dos danos estão a ser assumidos pelo acusado. E diante das câmaras do Segurança Pública, ele pede desculpas ao seu amigo. Eu só devo pedir desculpa a ele. Eu sim fiz o que aconteceu. Foi dado sobre o efeito do álcool. Eu estive sobre o efeito do álcool. Não consegui me controlar. Domingos Tshisingi disse-nos que vai retirar a queixa que fez à polícia
e que o pedido de desculpa do seu amigo é aceite. A relação de amizade mantém, mas com uma certa limitação. A nossa amizade vai continuar, mas agora vamos ter uma amizade mais atenciosa, né? Agora eu acho que eu tenho que também lhe repreender mais, porque eu acho que isso também não aconteceu só. Eu acho que é o copo, às vezes nós cantamos perante o copo, nós nos esquecemos de todas as nossas responsabilidades. Também não é para menos. Álcool e volante durante 5 dias é complicado. E por sorte, o pior não aconteceu. Começo com o Dr. Heráclito de Carvalho. Doutor, estamos aqui em situação de crime? Sim, nós estamos perante um crime e já foi aqui avançado qual é a tipologia do crime. Estamos em presença de um crime de abuso de confiança. Importa aqui dizer que o abuso de confiança pertence à categoria de crimes que visam ofender a propriedade de determinada pessoa. E nesta categoria vamos encontrar o furto, vamos encontrar o roubo, vamos encontrar o próprio abuso de confiança, a burla, né, que são as várias tipologias que então vão conformar esse tipo de crime. É um crime que a pessoa vai realizá-lo contando com a colaboração e a confiança que é depositada, né, pelo próprio agente que está a ser vítima. Ou seja, a pessoa cede, dá a coisa a outra que tem a obrigação de depois a devolver. Okay? Só que, infelizmente, nem sempre isso acontece. É comum nós vermos, até mesmo nas nossas empresas, que o trabalhador recebe a carrinha e, em vez de ir fazer o trabalho que a empresa o manda, né, acaba primeiro fazer chama-se uma puxadazinha, vai fazer um negóciozinho rápido. Isto conforma também o abuso de confiança, ou seja, está a abusar daquela confiança que lhe foi depositada. Qual é a moldura penal para este tipo de casos? Este tipo de casos tem uma moldura penal que é flutuante, ou seja, é em função do valor venal, do valor econômico que o bem tem, que se vai aplicar uma moldura mais grave ou mais reduzida. Ou seja, é importante fazer menção que a moldura penal vai dos 6 meses de prisão até aos 8 anos de prisão. Neste caso em concreto, como houve a restituição do bem e houve um entendimento entre as partes, conjugando aquilo que está previsto na Lei 3/14 de 10 de fevereiro, a Lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capital, no seu artigo 57, número 1, prevê que havendo uma concordância, um acordo entre o ofendido e o suspeito, e haja restituição do valor, ou neste caso da viatura, e, como acabamos de ver na peça, houve a restituição da viatura e o suspeito assumiu os danos. Exatamente. Há um acordo entre as partes. Logo, esta lei que eu acabei de frisar prevê a extinção da responsabilidade criminal neste caso. A ausência dos sinais de pré-sinalização da parte de muitos automobilistas tem sido um dos fatores de acidentes de viação na Estrada Nacional número 230. O Segurança Pública foi à província do Kwanza Norte, onde a Brigada Especial de Trânsito constatou mais uma vez o fenómeno. Veja a reportagem. 9 de julho de 2015. Seguimos a caravana da Brigada Especial de Trânsito de Luanda. Ponto de chegada, província do Kwanza Norte. Objetivo: acompanhar a mais uma operação de prevenção rodoviária que se vai realizar num dos pontos da referida província, Kwanza Norte, no caso. Ainda pelo caminho, veja o que vimos.
neste momento vamos partir para a zona de Beira Alta, não é? Onde vamos fazer uma micro-operação e ao longo desta caminhada nós podemos verificar que encontramos uma viatura, não é? Estacionada sem que para tal usasse os mecanismos de segurança. Estamos a falar do sinal de pré-sinalização. Esta viatura encontra-se numa subida de forte inclinação, e o automobilista parou a viatura ou estacionou a viatura, mesmo ela variada, sem que para tal usasse todos os mecanismos de sinalização. Estamos a dizer que ele devia sinalizar, como está numa subida e numa curva, devia sinalizar a retaguarda e também devia sinalizar em frente. Este tipo de atitude é que tem provocado muitos acidentes nas estradas nacionais. É complicado. Aqui é uma zona muito perigosa, é uma subida de forte inclinação e nesses casos nós aconselhamos o condutor a estar presente para auxiliar, não é? Auxiliar na transitabilidade dos outros condutores. Significa dizer que para além do sinal que o condutor vai colocar, mas vai fazendo também outros sinais para que os veículos apercebam que existe uma viatura avariada. Nesses casos nós catalogamos o veículo, não é? Porque não se encontra o seu condutor aqui e como nós não temos nesse momento um meio para remoção, não podemos fazê-lo, não é? Então vamos sinalizar, não é? Vamos sinalizar, vamos deixar os nossos efetivos aqui até que apareça um responsável, não é? Desta viatura, como nós podemos ver, é de uma empresa, apareça um responsável para prestar declarações, para prestar informação pela forma como foi deixado o veículo. Mais um caso semelhante acontece antes do local da operação. Como podemos ver ao longo do nosso trajeto, mais uma viatura avariada ao longo da faixa de rodagem e sem a sinalização. Vamos verificar as condições deste veículo e o que é que está a passar. Ao nos aproximarmos, né, conseguimos verificar que o proprietário do veículo ou o condutor não se encontra no veículo. Até parece um veículo que se encontra à venda, mas aqui na Estrada Nacional não sei, não é possível. Podemos ver que é um veículo que já se encontra com umas características não apropriadas, não tem retrovisor. O veículo encontra-se praticamente em mau estado técnico, não tem retrovisor, não tem refletores, não tem matrícula, não é? E a sinalização imposta, o condutor, em vez de usar o triângulo de sinalização ou cones, sinalizou com ramos de árvore, não é? Vamos, a semelhança que fizemos naquele veículo, vamos deixar aqui os nossos efetivos com a sinalização, não é? Os cones, para aguardarem então o proprietário ou o condutor desta viatura. Este tipo de prática que nós já falamos é uma das práticas que tem causado muitos acidentes nas estradas nacionais, porque é uma zona não iluminada. Sabemos nós, aqui a Estrada Nacional 230 não está iluminada e pode ocorrer acidente no período noturno, sobretudo, porque a viatura não está visível a uma distância de pelo menos 50 ou 40 metros. No local da operação, os efetivos da BET montam um cenário. Atenção, estamos na zona da Beira Alta, 66 km da cidade do Kwanza Norte. O Quesada está fazendo uma viagem, certo? Sai de Luanda, vai para onde? Vou para Quirima agora. Bom, como? Vou para Quirima. Quirima, os sinais de pré-sinalização, tem? Os sinais de pré-sinalização. Se porventura furar um pneu, o senhor sabe que tem que se equipar com o estado de pré-sinalização? Sim, tem. Ok, a polícia agradecia que apresentasse o colete. Tem o colete, ok. O refletor, em caso de sinistro. Ok. Tem o pneu de socorro. O triângulo, se faz favor. Tem o equipamento de chave de roda, tem o triângulo. Ok, está certo. Senhor Quesada, deixa eu passar. O que é que leva na mochila?
tem aqui bens para troca, como roupa, não é? Tem Sim, para sim. roupa, CDs, Ok. exatamente. CDs, manuais de trabalho. informação. Ok. Tá bom. É É o básico. o básico. Ok. Tá bom. Ok. Só que só, por favor. Muito obrigado. Nada por isso. Agradeço eu. Ok. É isso mesmo. A sua documentação está em dia e tem os sinais de pré-sinalização completos. Por isso, não teve problemas com a polícia. Um outro condutor recebe ordem de paragem. Senhor automobilista, muito boa tarde. Acuda um documento da viatura, carta de condução. O senhor vai para onde? Não entendi? Para a escola. Escola? Tem algo que comprometa a tua dignidade dentro do carro? Tem algo no seu veículo que comprometa a tua dignidade ou a tua caminhada? Acho que tem algo. Sim. Eu vivo lá. Tem algo no interior do seu veículo que comprometa a tua dignidade ou a tua caminhada? Tem alguma coisa no interior do teu veículo que compromete a tua dignidade? É, o polícia resolve ir diretamente ao assunto. Então nós vamos fazer uma revista minuciosa no teu veículo, tá bem? Tá, manda só descer os passageiros. Pode deixar a bagagem. Manda descer os passageiros. Senhores condutores, descem, por favor. Ocupantes, agradecer. Pois é, nada que o comprometa diante do polícia foi encontrado. Por isso, é imediatamente liberado pelo agente em serviço. Senhor condutor. Desculpa por ter roubado o seu tempo. Boa caminhada para o senhor. Preste atenção no que vai acontecer a seguir. Estacione o teu carro o mais à direita possível, agradecer. Quem são os demais ocupantes do veículo? Chefe, Quem são os demais ocupantes do veículo? tenho duas minhas irmãs e estes dois senhores pediram boleia. Para onde o senhor vai? Diga, vou para o Conta Norte. Não. O senhor tem algo no interior do seu veículo que comprometa a sua dignidade? Algo no interior do meu veículo. Baixe o som, por favor. Compromete a minha dignidade? Sim. Não tenho nada. Então, nós vamos fazer uma revista minuciosa no veículo do senhor. Sim. Está bem? Agradecer que dê licença. Vamos começar por aquele lado. Abre esta porta, por favor. Abre a porta da luva. Esta pasta, pode abrir? Pasta vermelha. Pasta? Essa é a Sim. minha pasta. Senhora pode abrir? Pode, está à vontade. Até o momento, tudo certo. Depois de revistado o veículo do condutor, é chegada a vez dos demais ocupantes da viatura. Atenção, 2 deles pediram boleia. É o caso deste senhor. Senhor, por favor, traga a tua pasta. Senhor motorista, por favor. Não, a sua pasta está nas costas. Eu sou militar, trabalho aqui. Identifique-se, por favor. Sou militar, trabalho aqui hoje na unidade, assim pretendo chegar no banco. Está bem, pode abrir a tua pasta.
Chefe Cláudio. Tem dispensa? Opa, o banco. Tira só a lapiseira da boca, por favor. Tira só a lapiseira da boca. Tem dispensa? Tem uma preocupação urgente. Sim. Toda esta arma. Essa identificação do senhor. Está autorizado a circular, senhor? O senhor alega ser funcionário de uma unidade aqui próxima? Sim. Diz que tem uma emergência. Precisa ir para o banco? Este é mesmo senhor que o senhor apresenta. Não é o condutor. Este é um dos ocupantes do veículo. Bem, mas você tem que andar com o documento que lhe autoriza a andar armado. De momento não fiz a liberação. Está bem. Deixa eu acompanhar aqui. Está no ativo, senhor? Sim, bom. Então nós vamos fazer a apreensão desta arma. Posteriormente, vamos comunicar a tua direção no sentido de se deslocar ao comando da Brigada Especial de Trânsito para resgatar a arma, caso ela estiver legal. Muitos casos na Estrada Nacional número 230, província do Kwanza Norte, e tenho em estúdio o inspetor-chefe Adriano do Rosário, ele que vem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Muito obrigado. E é consigo que começo, inspetor. O uso dos sinais de pré-sinalização é uma obrigação? De facto, esta matéria do uso dos sinais de pré-sinalização de perigo vem regulamentada na secção 15ª do Código de Estrada e é de facto obrigatório. Que tipo de sanção é que pode esperar um condutor que não faz o uso ou que faz a estrada sem os sinais de pré-sinalização? Por o caso concreto daqueles automobilistas que até abandonaram as suas viaturas à beira da estrada, o que é que poderá acontecer com eles? Exato. Relativamente à sanção, o Código de Estrada prevê que quando o condutor não se faz acompanhar dos sinais de pré-sinalização de perigo, estão previstos no artigo 87, número 2, a punição vai de 60 UCFs até 300 UCFs. Portanto, a outra situação que também é punível de acordo com o Código de Estrada é naquelas situações em que o condutor não sinaliza convenientemente, ou seja, não usa ou não coloca o sinal a menos de 30 metros e coloca os sinais de forma que a uma distância de 100 metros não sejam visualizados pelos demais condutores. Neste caso, a sanção é já de 120 UCF a 600, que é a máxima, e também ao condutor podem ser aplicadas sanções acessórias, isto é, de 1 mês a 12, de 1 a 12 meses, e pode dar naturalmente a inibição de conduzir, ou pode ser também ainda punido por uma sanção de 2 meses a 24 meses e poderá também ainda o condutor ser sujeito a ter a carta cassada. Exatamente. Doutor Heráclito de Carvalho, não é lícito um militar, embora civil, mas devidamente identificado, fazer-se acompanhar da sua arma de fogo? Ora, os militares, os polícias e até mesmo os civis que pretendam usar arma de fogo devem estar devidamente licenciados. Mesmo nas situações em que as pessoas estejam no estado civil, em serviço ou apenas fardado, o documento, a licença, há de fazer menção que esta pessoa pode a qualquer altura se fazer acompanhar de arma de fogo, está autorizado. Na peça que vimos, podemos constatar que o cidadão tinha, sim senhor, a documentação que dizia que era uma pessoa pertencente a um ramo militar ou paramilitar, todavia não tinha autorização e nós podemos reparar o agente a questioná-lo se tinha dispensa, a questioná-lo se tinha autorização para usar aquela arma. E o Estatuto Orgânico da Polícia Nacional
o famoso Decreto 20/93 é bastante claro nos termos do seu artigo 69. Ele vem dizer que só poderá usar arma de fogo aquela pessoa que estiver devidamente autorizada. E se não estiver autorizada, os órgãos competentes, ou seja, a polícia, a pessoa que o autuar naquela situação, tem legitimidade para usar toda a força necessária para deter aquela pessoa. Entendemos que, tratando-se de um colega, embora pertence se calhar a um outro ramo, né, as nossas forças policiais presentes no local agiram de forma mais pacífica e mais cordial, até por questão de solidariedade institucional. Dois jovens lutam em pleno separador de dois sentidos na Avenida Ho Chi Minh. Um mau exemplo que podia colocar as suas vidas em risco, mas que também podia gerar outros problemas para os automobilistas que aí passavam. No caso, um atropelamento, por exemplo. Veja as imagens. Complicado. Doutor Pedro de Castro Maria, estamos diante de uma atitude socialmente reprovável, pois não? Caro Chinave, com certeza. Deixa-nos a todos atônitos, preocupados. Aliás, quando chamou a peça, fez questão de referir que eles, para além de pôr em risco as suas próprias vidas, na medida em que agrediam-se de forma violenta, podia acontecer que um deles caísse a uma superfície que é bastante dura e podiam ter outras consequências. Mas podia também ocorrer que um deles, ou ambos, caíssem para a estrada e fossem atropelados, causando problemas não só a si, mas, como disse, aos automobilistas. Exatamente. E deu para ver na peça que haviam aí crianças também nos arredores, gritando, aplaudindo. E são esses os casos que não interessam para a comunidade, para nós. E veja que até estavam também a embaraçar o trânsito, porque os automobilistas que passavam, muitos deles, e que é natural, é normal, é uma cena que chama a atenção a qualquer transeunte, paravam para apreciar. Consequência, o trânsito tornava-se mais moroso por esse facto. Exato. Enfim, os nossos jovens têm que perceber que nós precisamos de jovens que trabalhem honestamente, dedicados, esforçados, que estudem, que cultivem valores como o patriotismo, a harmonia, a amizade, o amor ao próximo e não... A nossa sociedade não pode estar orgulhosa de jovens que ficam a lutar na rua. Para que precisamos disso? O que é que a sociedade ganha com isso? O que é que os próprios lutadores ganham? É um momento de glorificação, tá? O vencedor, se calhar, aí no meio dos seus pares, há de alguma forma insuflar o seu ego, pensar que ele é o todo-poderoso. Mas e depois? E daí? Portanto, é isso que nós temos que dizer aos nossos jovens, às nossas crianças, que violência gera violência, porque tem havido casos em que o vencido depois convoca mais pessoas para virem para aquilo que mais comumente no bairro chamamos de desforra. E só vão surgir mais problemas. E não é isso que se quer. Não é isso que se quer. Portanto, é de facto um exemplo bastante negativo, reprovável. Exato. E que não deve orgulhar a nenhum de nós, com certeza.
Exatamente. Fica aqui a reflexão do Dr. Pedro de Castro Maria, o nosso habitual sociólogo aqui do Segurança Pública. Resta-me agradecer aos nossos convidados, assim em especial também pelo prazer da sua audiência. Nós contamos consigo na próxima edição. E até lá, já sabe, o nosso desejo é que você seja um praticante de bons exemplos e de boas obras. Nós voltamos na próxima semana.